Graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, momento este de esperança, momento da oração da noite. Que bom que você está aqui. Tenho plena certeza de que a bênção do Senhor irá te alcançar, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus nesta noite para o teu coração está no livro de Gênesis. O capítulo é o de número 25, versículo 11. Gênesis, capítulo 25, verso 11. Eu gostaria de meditar nesta palavra com vocês. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Ber-Lahai. Ber-Lahai. Isto, poço Ber-Lahai. Queridos, Gênesis 25, 11. Observa que o texto diz: e aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço Ber-Lahai. Olha só, a bênção que continua depois da perda. Abraão havia morrido. Abraão foi o patriarca da fé, o amigo de Deus, né? A sua morte, ela marca o fim de uma geração, e era uma geração que até foi uma geração poderosa, né? Digamos assim. Mas não foi o fim do plano de Deus. Sua morte marca o fim de uma geração poderosa, mas não o fim dos planos, dos projetos de Deus. Muitos poderiam pensar: e agora? Como será sem Abraão, não é? Aí Isaque, ele vai assumir o lugar da promessa. Isaque não era tão expansivo quanto ao seu pai Abraão, mas era o filho da promessa de Deus. Então Deus não repete a promessa do nada, ele continua o que já havia começado. Então, Ber-Lahai, um lugar de revelação, é um lugar de cuidado. Ber-Lahai significa o poço do Deus que vive e me vê. No capítulo 16, verso 13 e 14, foi ali que Agar ela teve um encontro com o nosso Deus. Isaque escolhe habitar justamente perto de um lugar onde Deus já havia se revelado como Deus que vê, como Deus que cuida, como Deus que sustenta. Então, irmãos, nós aprendemos que a morte de um servo de Deus não interrompe o propósito de Deus. O texto diz: e aconteceu depois da morte de Abraão. Ou seja, Abraão morreu, mas Deus não morreu. As promessas de Deus também não morreram junto com Abraão. Ou seja, o céu não entra em crise quando um grande homem parte. Deus ele trabalha por gerações, não por indivíduos apenas. Amém? Pense nisso. Então, Deus não depende de pessoas específicas para continuar os seus planos. Ele usa pessoas, mas o propósito é maior que elas. O propósito de Deus é maior que as pessoas. Então não permita, irmão, irmã, que perdas, despedidas ou encerramentos te façam desistir. Amém? Porque Deus, ele
continua depois de ciclos difíceis da vida. Amém? Então, pense nisso. Grave no teu coração. A morte de um servo não interrompe o propósito de Deus. Outra questão que aprendemos aqui é que a bênção de Deus é transferida e não cancelada. O texto diz que Deus abençoa Isaque, seu filho, ou seja, a bênção não morreu com Abraão. A promessa ela foi herdada. A promessa não foi abandonada. Então Isaque não precisou ser igual a Abraão, ele precisava apenas ser obediente ao nosso Deus. A Bíblia diz em Provérbios 27, o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Ou seja, a fidelidade de uma geração prepara o caminho para a próxima geração, como também a infidelidade de uma geração prepara o caminho para a próxima. Então, que eu e você sejamos fiéis a Deus. Ei, seja um canal de bênção para a sua família, para a sua casa. Amém? Pais, a sua vida pode impactar seus filhos mais do que as suas palavras. Seja exemplo. Ei, igreja, precisamos pensar em legado, não apenas em resultados imediatos. Amém? Outra questão que eu aprendo dentro desse texto é que a bênção de Deus se manifesta na presença, não apenas na prosperidade. E habitava Isaque junto ao poço Ber-lai-roi. Isaque escolhe morar perto, meus irmãos, de um lugar de encontro com Deus. A maior bênção não era o poço, mas o Deus do poço. Então Isaque, ele era um homem de meditação, silêncio e dependência do nosso Deus. Então a verdadeira bênção é viver aonde Deus se revela. Então, onde você tem habitado espiritualmente hoje? Perto da presença de Deus ou distante dela? Ei, valorize lugares, valorize hábitos e disciplinas que te aproximam de Deus. Então aqui nós aprendemos, dentro desta passagem bíblica, algumas verdades poderosas para os nossos dias, porque Deus, ele vê você. Ber-lai-roi nos lembra de que não estamos invisíveis, que Deus nos vê. Outra questão, Deus sustenta você, mesmo em tempo de transição. Amém? Deus, ele sustenta. Por quê? Porque Ber-lai-roi também fala de lugar de sustento, porque ali era um lugar de vida. Ou seja, mesmo em tempos de transição, Deus nos sustenta. E outra questão, Ber-lai-roi significa também que Deus continua a promessa. Mesmo quando pessoas importantes não estão mais presentes, Deus trabalha em silêncio, assim como trabalhou na vida de Isaque. Abraão morreu, mas a bênção de Deus, ela continuou. Isaque permaneceu perto da presença de Deus e ele vai experimentar a fidelidade divina. Então, o Deus que viu Agar também vê Isaque, também nos vê no dia de hoje. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá bom? Talvez você esteja vivendo um tempo de perda, um tempo de transição ou silêncio. Agora Deus, ele trouxe você até aqui para dizer: eu continuo te vendo, eu continuo te abençoando e cuidando de você. Agora, decida hoje
habitar perto do poço da presença de Deus. Eu quero orar por você neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Permanece para todo sempre. Amado Deus, soberano eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de sua presença na fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É mais uma vez, é mais uma oportunidade que os céus nos concedeu de estarmos reunidos na sua presença. Pai, obrigado por esta oportunidade, obrigado, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos deu de chegarmos até aqui. Pai, que a tua boa mão esteja estendida, que a tua boa mão possa tocar, possa abençoar de uma maneira toda especial. Nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor e que as grandes bênçãos, que as grandes promessas do Senhor desçam sobre as nossas vidas. Pai, eu abençoo, não apenas agora, não somente neste momento, eu abençoo, Senhor, esta noite, esta semana, ó Deus, este restante de mês, ó Deus, e todo este ano, eu abençoo a vida desta pessoa. Obrigado por falar aos nossos corações neste dia tão abençoado. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela manifestação do seu poder, da sua glória. Muito obrigado, Senhor, que haja um mover do alto céus, onde, ó Deus, nós pisarmos a planta dos pés, que haja um mover do Espírito Santo na casa, no lar, na família, que haja um mover dos céus, em nome de Jesus. E se porventura, Senhor, há alguém aqui doente, há alguém aqui enfermo, Senhor, que esta pessoa seja tocada e ela seja, ó Deus, nesta hora curada, que ela seja transformada pelo grande poder de Deus. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa, Pai, receba de Ti o melhor, Pai, que ela receba de Ti, Senhor, as grandes promessas dos céus. Em nome de Jesus, eu abençoo agora, onde a nossa voz está chegando, que a Tua bênção também chegue, que a Tua vitória também aconteça dentro deste lar, dentro desta casa, dentro desta família. Eu ministro agora a bênção dos céus e profetizo, em nome de Jesus, a vida desta pessoa não será mais a mesma. Eu profetizo, em nome de Jesus, sejam abençoados, não somente agora, mas para todo o sempre, para todo o sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Isso, glória a Deus. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Pode declarar, declare também na vida de alguém, tá bom?
Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos também reajustando algumas coisas aqui também na transmissão. E se teve alguma coisa aí que não ficou ainda do agrado, nós estamos ainda fazendo alguns ajustes aqui ainda. A parte de som estamos ajustando ainda, e eu até mandei lá para os irmãos que são, quem é membro acompanhou, né? Talvez recebeu lá, né? Sobre que eu estou aproveitando esses dias de férias aí para poder estar colocando para funcionar aqui o quartinho da oração a todo vapor, né? Nós ainda temos uma dificuldade com a internet, né? Mas nós estamos tentando reajustar e conseguir uma internet melhor para poder colocarmos aqui, mas nós estamos colocando para funcionar a todo vapor aqui o quartinho de oração. Alguns equipamentos não estavam ligados ainda e agora estamos ligando. Liguei durante essas férias agora e estou montando aqui também, acertando, que aí você está com a mente mais tranquila e você acaba reajustando. Então aqui para você não pagar mão de obra, né? Que mão de obra sempre é caro. Então aqui tudo que é feito aqui eu mesmo faço, né? Eu mesmo corro atrás, eu mesmo vou instalando, faço instalações, faço as ligações, e algumas coisas até eu havia me esquecido, né? Mas você vai pesquisando e você vai se lembrando também de algumas coisas, e graças a Deus estamos montando aos poucos, tá bom? Vocês não estão me vendo ainda, porque nós estamos também reajustando as imagens, né? Também aqui direitinho, tá bom? Mas logo logo vocês vão estar acompanhando também por vídeo, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Peço perdão pelos transtornos do dia de hoje. Guarda esta palavra no teu coração e que as grandes bênçãos do Senhor repousem sobre você, sua casa, sua família, tá bom? Muito obrigado. Tenha uma excelente noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Boa noite, meus irmãos.